Vamos lá então, a entrevista é com o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro. Moro, é a primeira vez que o senhor vem ao Espírito Santo depois aí de se declarar pré-candidato à presidência da República. O que a gente pode esperar então dessa visita? Luana, eu vim para visitar o Estado, já estive aqui antes como ministro, também já estive aqui outras vezes em palestras, principalmente. Agora é o momento que a gente está vindo para conversar com as pessoas. Nós estamos construindo um projeto, que é um projeto para o país. Tá? Temos os especialistas, eu estou participando das reuniões, a gente discute lá sobre economia, sobre saúde, sobre educação, até sobre temas assim um pouco menores, como licitações e concessões, mas são fundamentais para a infraestrutura do país. Mas você não constrói nenhum projeto entre quatro paredes, lá em Brasília ou em São Paulo. Você tem que percorrer o país e ouvir as pessoas. Ninguém é melhor do que os brasileiros para falar que tipo de país que eles querem para o futuro. Então essa é a ideia, visitar todos os estados, e o Espírito Santo, evidentemente, tem uma importância fundamental. E há alguns anos o senhor disse que não se candidataria a nenhum cargo eletivo. O que fez o senhor mudar de ideia aí nesse meio tempo? Olha, vou dizer a tristeza das pessoas. As pessoas estavam falando de 2022, que é um ano de eleições, como se fosse uma espécie de funeral, que o brasileiro ia escolher a cor do caixão, porque as opções que estavam aí disponíveis, e aqui eu não quero levar para nenhum lado pessoal, mas eram muito ruins, como se o Brasil fosse fracassar, pura e simplesmente. Então, vendo todo esse desânimo e vendo também muita coisa que a gente construiu no passado, as pessoas tentando desmantelar, eu resolvi colocar meu nome à disposição. Não vou desistir, vou trabalhar, vou lutar pelos meus sonhos, que acredito que sejam sonhos da maioria dos brasileiros, que é um país melhor. É uma decisão que não tem volta. Não tem volta. A decisão já foi muito difícil, viu, tomar essa decisão. Foi no final do ano passado. Eu passei o ano inteiro observando a situação do Brasil e o quadro só piorou. E não surgiu ninguém, né, infelizmente, ninguém com potencial de romper essa polarização. E eu tenho presente que o nosso projeto tem essa capacidade, que a gente tem a credibilidade para apresentar uma proposta de um Brasil com reformas modernizantes, para a gente ter mais emprego, renda, mas ter também, o que é fundamental, Fábio, um país honesto, com um governo honesto, com um governo que não abdica, por exemplo, do combate à corrupção. Moro, nas pesquisas de intenção de voto, o senhor aparece aí em terceiro lugar, oscilando entre 7% e 10%. Mas também aparece com uma... Mais um 10% ali. Com potencial, né, de crescimento. Mas também aparece com uma alta rejeição, até em alguns casos maior do que a do Lula. Tendo em vista que esse dado de rejeição, ele é um dado difícil de ser mudado, porque normalmente as pessoas elas falam em quem elas não votariam de jeito nenhum, qual a sua estratégia para superar isso e conquistar votos? A gente tem uma coisa muito forte a nosso favor, que é a verdade. Então se espalha aí muita mentira, muita fake news a respeito do que aconteceu no passado, tá? E eu fiquei um tempo, como eu estava fora da vida política, eu fiquei um tempo trabalhando e estava cuidando das minhas coisas, não podia ficar ali me pronunciando. Agora a gente está no jogo, agora a gente está falando, está explicando para as pessoas. Eu não tenho visto, tá, Fábio, essa rejeição nas ruas. A gente sai por aí, a gente tem tido basicamente demonstrações de apreço, as pessoas se aproximam, se vêm elogiar. Então, assim, não vou falar que a gente desconfia de pesquisa, mas como você mesmo disse, elas oscilam muito. Semana passada saiu uma pesquisa que nos apontava com 10,8 e nos apontava também com a rejeição menor entre os 5 principais candidatos. Então, tem que ver a metodologia, como é que está se colhendo isso. Mas, acima de tudo, a arma principal é verdade e a gente tem ela do nosso lado. O senhor é um dos nomes, né, dessa chamada terceira via, que conta aí com vários candidatos, né? E que tem também os seus próprios desafios. Por exemplo, chegar a um candidato que tente quebrar essa polarização Lula-Bolsonaro. O senhor acredita que ter muitos candidatos nesse caminho, nessa terceira via, é prejudicial? E aí já emendo com uma outra questão. O senhor tem conversado com outros pré-candidatos? Por exemplo, há uma conversa de que o senhor poderia estar junto com o João Dória? Olha, eu tenho conversado com muita gente, tá? Seja com outros pré-candidatos, seja igualmente com partidos políticos, seja com políticos dentro de outros partidos políticos, mas principalmente o momento agora é de fazer aliança
com a sociedade civil. Tá? O que a gente está percebendo hoje no mundo político é que essas aglutinações, essas alianças, elas vão ser construídas no momento mais adiante. Tá? Os partidos estão muito preocupados em fazer as chapas para as eleições proporcionais, para deputados, principalmente. Isso eu acho que vai vir num segundo momento. Tá? Agora, é importante, sim, que haja uma união entre aqueles que têm uma proposta diferente desses dois extremos. É importante que tenha uma união para que a gente amplie as probabilidades, né, as possibilidades de êxito contra eles. Mas eu tenho certeza de uma coisa, tá? O que eu tenho mais ouvido por aí é que as pessoas não conseguem encontrar um bom motivo para votar, por exemplo, no Bolsonaro. Nem conseguem encontrar um bom motivo para votar no Lula. O que eles falam normalmente é assim, eu vou votar nesse porque eu não quero aquele. E que é péssimo. A gente precisa sim pensar num projeto diferente, que precisa construir um Brasil moderno, um Brasil para o futuro. Vamos pensar aqui o que a gente quer do nosso país e não pensar o que a gente não quer para o nosso país. O senhor falou aí do presidente Jair Bolsonaro. Um dos seus principais adversários nas urnas será o presidente, seu ex-chefe. Quando o senhor saiu do governo Bolsonaro, o senhor fez uma série de críticas, de apontamentos, tanto ali sobre o presidente quanto sobre a gestão. O senhor já disse tudo o que o senhor tinha para dizer ou guarda aí uma carta na manga para esse período eleitoral que a gente sabe que não vai ser fácil? Não, eu sou uma pessoa que sempre fui transparente, sempre falei a verdade. Tá? Quando eu saí, algumas pessoas me criticaram porque saiu, entre aspas, atirando. Na verdade, eu precisava explicar o que estava acontecendo e justificar a minha saída. Então, não posso simplesmente acordar no dia e pegar o meu boné e ir para casa sem dar explicação nenhuma para as pessoas. Então, eu precisava falar aquilo. E a minha percepção é que, naquele momento, se eu tivesse ficado no governo, eu estaria sendo cúmplice de coisa errada. E eu estaria traindo, isso sim, estaria traindo a população brasileira. Porque foi a mesma população brasileira que deu o apoio para a gente avançar lá na Lava Jato. A gente tinha um monte de pressão para que aqueles processos não prosseguissem, para que a gente não condenasse, para que a gente não prendesse aquelas pessoas que se corromperam. E a gente foi adiante, porque a gente teve o apoio da população. E agora, dentro do governo, toda uma situação, você fica, mas aí você tem que ser cúmplice de coisa errada, ou você sai e vira até alvo de mentira, como eu acabei virando. Mas eu preferi ser fiel. Se eu tivesse ficado, eu teria traído a população brasileira, que tinha me dado toda aquela confiança até aquele momento. Eu preferi sair. Agora é um outro momento, a gente tem que pensar no presente e no futuro. E o que a gente tem visto hoje é que a economia não vai bem, vai mal. As pessoas estão sofrendo, falta emprego. A gente está vendo cenas de pessoas passando fome, em fila de ossos. Gente no sertão, por exemplo, lá do Nordeste, caçando lagarto para se alimentar. Então a gente precisa ter um projeto, primeiro, retomar o crescimento econômico. Esse crescimento econômico tem que ser inclusivo, ou seja, não é para beneficiar poucos, é para beneficiar muitos. A gente precisa ter um programa sério de erradicação da pobreza e da fome. E a gente precisa retomar aquelas bandeiras que são essenciais para o país, entre elas aquela ideia fundamental que ninguém pode estar acima da lei. O que significa, se você cometer um crime, ainda que você seja poderoso, ainda que você seja influente, você tem que arcar com as consequências. O senhor se arrepende de ter feito parte do ministério do governo Bolsonaro? Olha, eu posso dizer que, como todo brasileiro, ou quase todos os brasileiros, eu me sinto desapontado com o atual governo. Porque ele foi eleito com uma série de promessas e ele não entregou. Cadê as reformas de modernização do país? Reforma administrativa, por exemplo, a reforma tributária. Cadê a abertura da economia? Cadê a inserção do Brasil na cadeia produtiva mundial, que é um caminho para a prosperidade? Cadê as pessoas melhorando de vida? Se você pode até colocar assim muito claramente, se o governo não está melhorando a sua vida, claro que tem muita coisa que depende de você. Você tem que trabalhar, você tem que dedicar, você tem que se esforçar. Mas se o governo não está ajudando, é um governo que fracassou.
Eu não coloco isso como uma crítica pessoal. É uma constatação objetiva. Agora, a resposta para um governo que não está dando certo não pode ser um governo que já deu errado no passado. Porque a gente já viu o que é o governo da época do Lula. São os escândalos de corrupção, é a grande recessão que teve lá em 2014, 2016. Para você ter uma ideia, hoje a renda per capita do Brasil ainda é inferior à renda per capita que a gente tinha em 2013. Porque a crise começou lá atrás, ainda no governo do PT. E a gente está em 9 anos nessa história. Tá? Então não pode ser a resposta ao presente uma volta ao passado. A gente tem que olhar para frente, para o futuro. Tá? Então precisa ter sim uma proposta diferente para o país, que seja uma proposta de modernização, tá? Para a gente ter emprego e renda para todo mundo. Moro, falando sobre algo que aconteceu essa semana, o senhor defendeu que seja investigado o subprocurador do TCU que pediu o bloqueio dos seus bens, né? Ele também te acusa de sonegação de impostos e de conflitos de interesse quando o senhor atuou na consultoria que faz ali a administração judicial de empresas alvos da Lava Jato. Primeiro eu queria perguntar, houve conflito de interesse? O senhor atuou em algum processo referente a essas empresas? Ou o senhor acha que já começou a política e isso está sendo usado politicamente contra o senhor e contra a sua pré-candidatura? Fábio, esse processo no TCU é abuso de poder. Tá? O TCU serve para investigar governo, administração pública. O que você tem aqui é um contrato que eu celebrei quando eu já estava fora do governo e com uma empresa privada. Tá? E eu já prestei todos os esclarecimentos sobre esse fato. Né? Numa sexta-feira, numa live, há 2 semanas atrás, eu mostrei os documentos, mostrei lá que eu não prestei serviços para a empresa investigada na Lava Jato, que eu não recebi um tostão de empresa investigada na Lava Jato, tá? Que essa empresa foi nomeada por um juiz na administração judicial para cumprir e atender os credores da empresa. Aí eu não trabalhava nesse setor e até o CNPJ da empresa era diferente, que eu fui trabalhar no exterior, tá? Na sede, que não tem a ver com a filial, com os serviços aqui que estavam prestando. Então, no fundo, essa é uma história da carochinha. O que eu apontei apenas é que esse procedimento é um procedimento que revela abuso de poder. O próprio procurador pede lá o arquivamento do caso e depois peticiona dizendo que voltou atrás, mudou de ideia. Então, assim, a gente tem que ter seriedade. As pessoas sabem do meu passado de combate à corrupção e sempre defesa da integridade. Então, essa história, assim, não tem nada a ver. Parece, né? O que a gente vê que está sendo utilizada politicamente, o que é lamentável. O senhor já fez algumas críticas com relação à influência do Centrão no governo Bolsonaro. Dizia-se antigamente que ninguém governava o Brasil sem o MDB. Hoje diz que ninguém governa o Brasil sem o Centrão. Caso o senhor seja eleito, como o senhor pretende governar sem a influência desse grupo de partidos no Congresso? Olha, eu converso com todo mundo, tá? Política é a arte do diálogo. Então ninguém faz política sozinho. Eu não era político, agora eu ingressei, tá? Estou como pré-candidato, então não vou ficar falando assim, não sou político. Agora eu estou lá na política. Você tem que fazer política. Isso significa conversar e atrair pessoas para um projeto. Não existe nenhum problema numa democracia moderna de você partilhar poder, mas você tem que ter algumas coisas. Primeiro, liderança. Isso eu tenho. Projeto. A gente está construindo. E você tem que ter princípios e valores. Tendo esses 3 requisitos, você pode conversar com todo mundo. Tá? E aí você tem que tentar atrair pessoas boas. Em todos os partidos tem pessoas boas e, infelizmente, tem pessoas ruins. E você tem que construir consenso para você aprovar as reformas necessárias ali dentro do Congresso. Agora, eu tenho uma coisa que é fundamental para estabelecer um diálogo saudável, que é, eu não tenho rabo preso. Tá? Então, eu consigo conversar com todo esse espectro político, todas as pessoas, e eu chego numa posição que eu não vou ser refém de nada. Tá? Eu vou estar lá para defender o direito e o interesse das pessoas comuns, como a gente fez na Lava Jato. Né? O que tinha de pressão para que a gente não fosse adiante e a gente se manteve ali firme,
Na época do Ministério da Justiça, a gente combateu rigorosamente o crime organizado. Não teve ministro da Justiça, Ministério da Justiça, que combateu o crime organizado de forma mais incisiva do que o Ministério da Justiça na minha gestão. Também tinha pressão, também tinha risco, mas a gente sempre se manteve firme. E os crimes caíram em 2019. Depois que eu saí, voltaram, infelizmente, a subir. Muita coisa que a gente fez lá contribuiu para essa queda em 2019. Então, assim, a gente não recua de desafio, mas a gente também não tem rabo preso, como muitos outros políticos aí têm. E aí você não tem condições nem de conversar, porque a pessoa já te tem como refém quando começa o diálogo. Voltando às eleições, quem o senhor prefere enfrentar aí em um eventual segundo turno? Lula ou Bolsonaro? Já emendo com uma outra questão também. Quem é o vice ou a vice dos sonhos do Sérgio Moro? Olha, aí eu vou ficar devendo a resposta para as duas perguntas. A vice é uma questão muito prematura, tá? Que a gente ainda está conversando sobre essas alianças e isso certamente vai influir. No momento próprio a gente vai tomar uma decisão. Mas o senhor pode falar um pouquinho das características, do que o senhor busca, de algum partido específico? Pois é, exatamente. É que são tantos fatores ainda desconhecidos que a gente vai ter que trabalhar e ver o que a gente vai conseguir construir, que é impossível assim te dizer. Eu acho que o vice ideal é alguém que possa te substituir, tá? Caso aconteça alguma coisa. Mas existe questões de aliança a ser feita, existe a própria questão que você tem que pensar no futuro, na aprovação dos projetos. Mas o que eu posso assegurar para vocês é que a gente sempre vai trabalhar com aquelas premissas: liderança, projeto, princípios e valores. Tá? Não podemos abdicar de nenhum deles. Então não é aliança para ganhar a eleição, é aliança para a gente construir um projeto juntos. Tá? E a outra parte, qual que é mesmo? Desculpa a pergunta. Quem o senhor prefere enfrentar em um eventual segundo turno? Eu não sei, tem muito tempo pela frente, a gente nem sabe se eles vão ser candidatos, né? Às vezes aparecem umas histórias aí que um vai ser, outro não vai ser e tal, etc. Lula e Bolsonaro? Eu acho que eles estão igual o senhor aí. É uma decisão aí que não deve voltar atrás, não. Muita notícia lá que o Bolsonaro talvez não fosse concorrer e tal, eu não sei. Mas se os dois vierem, e aí? Se os dois vierem, e aí? Se os dois vierem, pode ser que algum outro candidato ultrapasse, né? Vai saber. Pode ser que seja um segundo turno eu e um outro candidato que não seja eles. Eu acho que está tão longe das eleições e a gente está dando por garantido que vai estar lá Lula e Bolsonaro, eu não sei. Às vezes as coisas mudam assim, como as nuvens e o vento. Amanhã o senhor tem um encontro com o governador Renato Casagrande, né? E Renato Casagrande, ele é secretário-geral do PSB, que nacionalmente está discutindo a possibilidade de uma federação com o PT. Gostaria de saber o seguinte: se esse assunto vai fazer parte aí da conversa amanhã, porque aqui também o Podemos, seu partido, faz parte da base aliada do governador. E se o senhor vai tentar convencê-lo a, em vez de fechar com o PT, fechar com o senhor? O que me disseram que tem um café muito bom lá no lugar onde ele convidou a gente para tomar. Então, eu estou indo principalmente para experimentar o café. Mas a gente não tem uma pauta agendada. Na verdade, é uma visita cordial ao governador. A gente teve um projeto aqui em comum, na época que eu era ministro, né, que foi o Em Frente Brasil, lá na cidade de Cariacica. E a gente conseguiu ali reduzir a criminalidade. Né? Infelizmente, depois, a minha saída do governo, não consegui mais acompanhar os resultados desse projeto. Mas eu sempre tive uma relação cordial, como tem que ser. Né? O que tem que fazer? O cliente é a população. Então não tem que ficar brigando governo federal com o governo estadual, ou ambos com o governo municipal, ou dizendo que a culpa é um do outro. A gente tem que trabalhar em conjunto. Então, como eu tive essa boa relação com ele, estou vindo aqui, vou fazer uma visita cordial. Estou aqui também com o pessoal do Podemos no estado, tem o Gustavo Peixoto, tem o Marcos Duval, tem o Gilson Daniel, ou seja, a gente tem um bom grupo aqui dentro do estado. Nessa esteira da pergunta da Fábio, queria saber o que o senhor espera levar de proveitoso dessa passagem aqui pelo Espírito Santo, talvez alguma aliança, o que o senhor espera? Primeiro, a gente veio mais para conversar mesmo com as pessoas, sem ter uma expectativa de sair com alguma aliança formada, com alguma coisa pré-estabelecida. No fundo, nessa fase, é fase de construção do projeto. É mais ouvir até do que falar. Mas vou também
levar boa lembrança dar entrevistas, conceder entrevistas aqui, poder falar com a população local. E aí o senhor participa logo mais de um evento que é o 7º Folha Business, né? Acontece logo mais no Centro de Convenções de Vitória e reúne ali as principais lideranças de setores econômicos aqui do Espírito Santo e do país também. Economia e política andam juntos, né? Certamente, eu acho que o foco hoje tem que ser economia, porque as pessoas estão sofrendo, estão com dificuldades. Mas tem uma coisa também, a gente não constrói um país pensando apenas no bolso. A gente tem que pensar na nossa alma. Então a gente tem que projetar um país dos nossos sonhos e começar a caminhar na direção certa para alcançar esse país que a gente deseja. Então eu tenho dito assim, eu quero um país que eu possa chegar na minha casa, olhar lá para o meu filho e poder dizer para o meu filho, olha, filho, roubar é errado. Se você fizer isso, você vai sofrer as consequências. Mas eu te asseguro outra coisa, se você se esforçar, se você se dedicar na vida, se você estudar, se você trabalhar, você vai ter direito a uma parte da prosperidade nesse país que a gente está construindo juntos. É isso que a gente quer ter no nosso país. A gente quer ter, sim, crescimento, com inclusão, ou seja, com diminuição das desigualdades sociais, e a gente quer ter um país que a gente possa dizer com orgulho que ninguém está acima da lei. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Obrigada pela disponibilidade do senhor e bom evento logo mais, Obrigado, vai ser ótimo, vai ser ótimo.